Boa tarde, professor. É um prazer estar com você agora. Meu nome é Carlos e eu sou jornalista da Cortex. Gostaria primeiramente de agradecer pelo seu tempo e por sua disposição em conversar com a gente, ainda mais com o fuso horário. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre a sua vida e como chegou onde está hoje. Eu sou o Luiz Moreira, não é? Estou aqui direto de Portugal agora, né? Você mencionou aí o fuso horário, estamos aí com uma diferençazinha, mas é sempre muito bom, né, estar falando com o Brasil. Eu originalmente sou fisioterapeuta, me formei em fisioterapia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, isso em 2000, já 2001, se não me engano. Comecei lá em 1900, no século passado, e logo me apaixonei pela coisa da medicina chinesa e da medicina oriental, de um modo geral, né? E tive a oportunidade, logo quando eu terminei de fazer o curso de fisioterapia, de começar a estudar acupuntura, né, para uma escola chamada Incisimã, em Belo Horizonte. E a partir daí foi mesmo uma paixão, cara. Foi estudando cada vez mais e me aprofundando cada vez mais dentro desse tema. E, com o passar do tempo, fui convidado pela escola para compor o quadro de professores, depois fui coordenador de curso de pós-graduação e de curso técnico nessa mesma escola, e cheguei ao cargo de diretor acadêmico quando surgiu a proposta de vir para Portugal, né? Eu sou casado com uma portuguesa, e aí a gente, né, dentro de algumas questões assim que eram profissionais, pessoais e outras coisas mais, a gente resolveu encarar essa história aí de vir morar para aqui. Já são 3 anos aqui em Portugal, a gente voltando a fazer mais clínica, né, do que a aula propriamente dita, mas de toda forma dentro desse universo ainda da cultura, da medicina chinesa, também da fisioterapia, mas principalmente nesse universo mais oriental, né? E o que despertou o seu interesse em acupuntura e na medicina chinesa? Esse interesse surgiu na época da graduação em fisioterapia. Na verdade, eu já tinha muito interesse, muita paixão pela cultura oriental de um modo geral, não muito convencional, porque não vinha da coisa das artes marciais, né? Muita gente vem dessa vertente. O meu era mesmo uma coisa da língua, da cultura, da alimentação. Sempre gostei muito de sabores orientais, assim. E quando eu entrei para o curso de fisioterapia, aconteceu uma coisa interessante, que era algumas coisas das teorias, né, de medicina ocidental em especial, elas para mim ficavam sempre incompletas. Quer dizer, eu nunca consegui entender ou achar uma explicação que conseguisse me convencer 100% daquilo que era me dito ali naquela fase da vida, né, de aprender, de me instruir em relação a esse conhecimento. E aí, um belo dia, conversando com um tio meu, que também é fisioterapeuta, também fez o curso de acupuntura, a gente trocando algumas ideias, surgiu essa história, né, da acupuntura assim, como uma técnica complementar ao trabalho da fisioterapia. E aí fui procurar, fui investigar em Belo Horizonte onde é que teria um curso que eu poderia fazer. E quando eu tive contato com o início do curso, né, em especial com as teorias ali que fundamentavam a coisa da acupuntura e da fisioterapia, aí foi paixão, à primeira vista, porque elas vinham exatamente responder aquelas perguntas que eu tive durante a minha formação dentro da fisioterapia ou da medicina ocidental, né? E que ficaram assim sem resposta. Quer dizer, elas me ajudaram muito a entender melhor como é que funcionava esse processo todo de saúde, de doença, de tratamento de uma maneira mais global, de uma maneira mais integral, né? Não só aquela coisa de dói o cotovelo, eu trato o cotovelo e pronto, né? Que é uma coisa, infelizmente, que a gente tem muito na visão biomédica, né? Ocidentalmente falando. E aí, a partir daí, foi mesmo essa coisa da paixão, de querer estudar mais, aprender mais e me envolver cada vez mais com esse universo. Professor, aproveitando a sua experiência internacional, traçando um paralelo entre o Brasil e Portugal e outros países da Europa, qual a visão das pessoas sobre a medicina chinesa e a acupuntura? Existe algum preconceito de profissionais da área da saúde humana, pacientes? Como isso funciona como isso funciona entre um país e outro? É interessante essa pergunta, porque é, é, é mesmo paradoxal às vezes, é um bocado estranho até essa relação. Eu estava até conversando isso com o pessoal esses dias para trás, porque o brasileiro ele tem uma facilidade maior
para poder aceitar esse tipo de tratamento. Eu acho que a gente no Brasil não tem muito preconceito com coisas que são ditas alternativas, apesar de não ser muito bem esse o termo, né? Quer dizer, é muito mais fácil para a gente entender que o que sai fora daquela caixinha, né, da medicina convencional, pode ser bom e pode ser interessante e pode trazer resultados. Então, por um lado, eu acho que a gente no Brasil tem um pouco essa facilidade. Estava até fazendo assim um devaneio nessa conversa, dizendo que talvez porque a gente tem muito essa cultura do tratamento das avós, né, do tratamento caseiro, daquele tratamento às vezes até mais rústico mesmo, né, de ervas e isso, quer dizer, eu acho que a gente tem aí nesse caso uma aceitação talvez maior, quer dizer, não é difícil propor um tratamento diferente e o paciente aceitar. Mas por outro lado, o brasileiro, e eu sou de Minas Gerais, né? Então o mineiro especificamente é muito pé atrás, quer dizer, ele até vai ao tratamento, mas ele vai sempre desconfiado, né? O que é isso? Como é que funciona? Ah, me explica melhor isso. Quer dizer, tem toda aquela coisa assim de um pé atrás sempre em relação ao que vai ser feito efetivamente. Quer dizer, o que vai acontecer? Como é que vai ser isso? O que eu vou sentir? Isso vai fazer bem? Isso vai fazer mal? Né? Quer dizer, tem aquela coisa assim que parece um pouco estranha, né? Porque topa tratar, mas ao mesmo tempo tem um pé atrás, né? Sempre. E aqui o que aconteceu foi um pouco diferente, assim. O que eu tenho dito e da minha experiência aqui é que o pessoal tem um pouco mais de resistência em relação àquilo que é fora do convencional para eles, né? Quer dizer, dessa medicina ocidental. Então, não é todo mundo que você conversa que, olha, eu experimentaria acupuntura, ou eu procuro acupuntura, ou seja da medicina chinesa, né? O pessoal vai muito mais ao médico, procura muito mais o remédio, muito mais a cirurgia, e isso talvez seja uma coisa diferente em relação aí. Mas, por outro lado, tem uma coisa interessante, quer dizer, aqueles que vêm, se você explica minimamente o que vai fazer, o que vai acontecer, não tem tanto esse pé atrás, né? O pessoal aqui, assim, se confia e vai junto e vamos fazer isso, vamos. E, olha, vai doer um pouquinho, não tem problema, se for para ficar melhor, tá tudo bem. Então, é engraçado, quer dizer, porque é mais ou menos como se fosse mesmo o oposto, né? Talvez uma resistência inicial, mas depois que essa resistência é vencida, o pessoal adere muito e usa muito e procura muito a acupuntura, em especial aqui nesse caso a acupuntura, né? Depois de vencida essa resistência, essa primeira barreira, né? Essa barreira aí cultural, eu acho. Professor, existem recursos mais modernos na prática da acupuntura? Pois é, isso é outra coisa interessante porque a gente muitas vezes imagina uma acupuntura que é aquela antiga, feita exclusivamente com agulha, né? Assim, sem recursos que são mais atuais. E a gente tem hoje N recursos que são mais atuais, mais modernos, mais adaptados eventualmente a algumas realidades, né? Por exemplo, quando eu tive a oportunidade de dar palestra para o pessoal do Córtex, a gente falou de laser em acupuntura, né? Que é uma técnica bem interessante, muito recente. Se a gente pensar que a acupuntura tem 4.000 anos de história, né? O uso do laser vai ter 30, 40 anos, mais ou menos. E um recurso que conseguiu casar super bem isso, quer dizer, o uso de uma tecnologia que cada dia a gente descobre um pouco mais e está ainda entendendo o que é, como é que ela funciona, não está tudo elucidado ainda, com essas teorias que são antigas, né, que são mais tradicionais. Quer dizer, é um casamento que é possível fazer, né? A gente tem muito recurso novo, atual e que pode ser aplicado de uma maneira muito interessante aí em relação aos tratamentos, né? Sejam eles quais forem. Traçando outro paralelo agora, é possível trabalhar com medicina ocidental e a medicina chinesa? Também, da mesma forma como a gente foi descobrindo coisas novas, né, com o passar do tempo, e todo esse ciclo evolutivo em termos da medicina aconteceu, e na nossa geração, por exemplo, isso vai a uma velocidade assustadora, né? A gente descobre uma coisa hoje, amanhã um pouquinho mais, depois um pouco mais, e na hora que a gente assusta, tanta coisa aí já está descoberta. Que é interessante, e hoje há um movimento muito forte da tentativa de conciliar mesmo, não é? Esses conhecimentos que foram sendo gerados ao longo do tempo e foram consolidados ao longo do tempo de uma maneira mais tradicional, como é o da medicina chinesa,
com o conhecimento biomédico mais atual, né? E hoje a gente tem essa grande oportunidade de tentar conciliar e aplicar cada vez mais de uma forma harmônica, né, esses conhecimentos tradicionais com os conhecimentos modernos. Então, esse paralelo é super possível, essa leitura mais moderna, né, mais atual, com as ferramentas todas que a gente tem atualmente, com o pensamento e toda a tecnologia que a gente tem atualmente, né, de um pensamento mais antigo, eu acho que é, inclusive, o caminho mais interessante em termos do desenvolvimento da medicina. Né? O que eu costumo dizer é que se a medicina tradicional, seja ela chinesa ou qualquer que fosse a solução para tudo, a gente não teria medicina atual. Né? A gente conseguiria resolver isso só com aqueles recursos. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, se a medicina atual fosse exclusivamente a tábua de salvação da humanidade, a gente não estaria recorrendo, né, tantas vezes a esses conhecimentos tradicionais. Então, por que não casar as duas coisas? Por que não fazer uma fusão dessas duas coisas de uma maneira responsável e aproveitar o que tem de melhor de cada uma delas, sempre fazendo essa leitura, né? Quer dizer, trazendo um pouco de lá para cá e tentando compreender, em especial, essa visão mais antiga sobre uma ótica mais atual. Eu acho que isso é mesmo a chave para o futuro. Pensando em pessoas como eu, que têm muito medo de agulha, e no laser que você falou, é possível fazer a substituição das agulhas pelo laser? Em que caso isso seria utilizado? O laser, talvez, acho que é uma primeira grande aplicação que a gente tem em relação à acupuntura na prática, no dia a dia, é exatamente isso, é fazer a substituição, quando eu não posso usar a agulha por algum motivo, seja ele qual for, né? Eventualmente pelo medo, que eu acho que é o que acontece com mais frequência, mas às vezes um paciente que não pode ser perfurado, que tem alguma doença prévia que, né, dificulta esse tipo de condição, ou para uma criança, por exemplo, que é muito difícil colocar uma agulha, né, pela própria condição também. O laser, ele naturalmente pode ser um substituto. E o que é legal a maior parte dos lasers, eles vão entrar ali fazendo um papel completamente indolor, né? Eventualmente, o que a gente tem medo não é da agulha, é da dor que ela vai causar. E aí, se eu tenho uma ferramenta que substitui a agulha com a mesma eficiência e ela não precisa perfurar a pele, não causa dor, eu tenho a solução dos problemas para quem não gosta de agulha nesse caso, né? E para quem eventualmente não pode receber, né, esse tratamento com as agulhas. Então, nessa primeira hora, é mesmo a terapia de substituição que eu acho que é mais interessante. Tira a agulha, põe o laser, você vai ficar super bem servido em relação aos resultados. Agora, como eu já disse, eventualmente o laser tem outras aplicações que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, tem descoberto ainda ao longo desses tempos todos, né? Então, a gente pode até potencializar, eventualmente, uma ação da acupuntura com o uso do laser. Em certos casos, o que a gente faz é até misturar as duas coisas, usa agulhas em alguns lugares, usa laser em outros, para exatamente ter um efeito mais intenso, mais vigoroso, né, em termos do resultado. Então, o laser, ele não é só uma ferramenta de substituição, é uma ferramenta que veio mesmo para somar e para ser mais uma com tantas outras que a gente conhece aí já da acupuntura, seja agulha, seja ventosa, né, que ficou muito na moda aí depois das Olimpíadas, outras às vezes que são menos conhecidas, mas que de toda forma são técnicas que a gente utiliza no nosso dia a dia, né, na clínica. A aplicação do laser, ela pode trazer algum risco se mal utilizada? Sim, a gente tem alguns cuidados que precisa ter em relação ao uso do laser. Talvez o primeiro e mais geral, né, independente de cada caso, é realmente o risco que o laser vai trazer aos olhos. Né? Então, existe todo um protocolo de regras de segurança que precisam ser utilizados, né, para que a gente possa ter segurança mesmo em relação a essa condição. O uso de óculos, por exemplo, né, o terapeuta e o paciente, idealmente todo mundo quem está em sala, né, durante o atendimento, precisa ter essa região protegida. O laser em si, ele não é uma radiação que é perigosa como o raio-x, por exemplo, né, que é aquela coisa que a gente fica pensando assim sempre em radiações que podem causar isso, aquilo outro. Não é bem esse o caso, né? Mas, de toda forma, os olhos sempre são uma região mais sensível.
Cada aparelho e cada tipo de laser vai trazer uma especificidade em relação aos cuidados, né, desse ponto de vista mais técnico. Existem alguns lasers que são mais fortes e aí o tempo de exposição, né, sobre a pele, por exemplo, tem que ser reduzido, tem que ser controlado. Outros que às vezes são muito seguros e aí eu posso pensar num tempo de exposição maior. E fora isso, algumas contraindicações que o paciente eventualmente possa ter, né? Então, no caso da acupuntura, por exemplo, a gente precisa evitar alguns pontos, tendo aí uma situação, por exemplo, de gravidez. A gente também evita o uso do laser em pacientes que tenham, por exemplo, diminuição de sensibilidade na pele, exatamente por essa questão, né, da exposição exagerada, pode haver algum aquecimento. Algumas contraindicações para alguns problemas cardiovasculares, se o paciente tem alguma prótese metálica. Então, quer dizer, eu preciso ter aí algum treinamento para poder fazer uma aplicação de laser de uma maneira correta, de uma maneira segura, né? Então, quando for procurar um profissional para poder fazer uma sessão de laser acupuntura, procure um profissional que tenha formação adequada, né? Que tenha toda essa condição de fazer uma avaliação prévia, identificar primeiro a indicação, né? Se encaixa muito bem dentro daquela condição, e depois, se existe alguma contraindicação que restringe aí o uso do aparelho naquela situação específica. O laser, por ser uma luz, possui alguns comprimentos de onda, como a visível que vai do ultravioleta ao infravermelho. Quais seriam os mais indicados para o tratamento com acupuntura? Na acupuntura, a gente usa especialmente os lasers vermelhos e os infravermelhos, quer dizer, aqueles no comprimento de onda ainda visível vermelho e aqueles que já não estão dentro do espectro, né, visível, no caso do infravermelho. Isso porque o objetivo principal do laser aplicado à acupuntura é fazer o estímulo do ponto de acupuntura. E aí a ideia é que o ponto de acupuntura ele fica numa profundidade tal que esses dois lasers eles conseguem atingir essa profundidade com facilidade. Quer dizer, eu não corro o risco, por exemplo, de usar um laser azul ou um laser para essa faixa mais próxima do violeta, onde o poder de penetração dele fica muito limitado à pele, quer dizer, às camadas mais superficiais da pele. Então, esses dois lasers em especial, eles conseguem passar essa camada mais superficial da epiderme, chegam na região de hipoderme que a gente deseja, com força ainda, né? com intensidade, e fazem muito bem esse estímulo. Alguns autores ainda preconizam mais o laser vermelho até, né? Por quê? Porque ele teria ali uma afinidade maior por essa zona onde a gente teria essa concentração dos pontos e dos canais de acupuntura especificamente e, obviamente, o poder de estímulo ficaria mais concentrado naquela região. Mas ainda assim, entre vermelho e infravermelho, a gente tem aí lasers que são bem interessantes da gente utilizar na nossa prática. Agora, é claro que eu preciso entender que laser acupuntura é um pedaço dentro do universo do laser terapêutico, né? Então, dependendo do que eu faço, dependendo da minha aplicação no dia a dia, se eu trabalho mais com uma área X ou Y, eu posso ter pequenas variações, né? Para estímulos mais superficiais, de lasers verdes ou lasers azuis, ou exclusivamente estímulos mais profundos, por exemplo, trabalhar só com infravermelho, porque eles vão me trazer algum benefício extra para além daquele que a acupuntura poderia trazer. Ainda pensando nas propriedades da luz, difração, absorção e reflexão, elas são prejudiciais para o tratamento com o laser ou elas fazem parte? Na verdade, são propriedades da luz, então, quer dizer, elas fazem parte desse processo todo. O que eu preciso fazer é usar isso a meu favor, né? Então, se a gente pensa nessas três características principais, que é, né, a absorção, a refração e depois a reflexão, o que a gente deseja é exatamente pensar nessa relação de refração e absorção, principalmente, né? Eu quero que o laser seja absorvido em algum lugar específico, né? E a gente falou de comprimento de onda e esse fica mais na pele, esse desce um pouquinho mais. Então, o que a gente quer, por exemplo, quando a gente escolhe um laser, a potência dele, a cor, né, ou o comprimento de onda especificamente dele, é exatamente ter essas relações de absorção acontecendo no lugar que a gente deseja, né? Então, um laser vermelho e infravermelho, por exemplo, para acupuntura, é o ideal porque a maior absorção vai acontecer exatamente naquela faixa ali para baixo da pele, entre o músculo e a pele especificamente,
que é onde a gente vai ter essa maior concentração de pontos de acupuntura, né? Então, eu já uso isso ao meu favor. Tá? Da mesma forma, eu vou encontrar nessa relação uma coisa interessante, porque se eu preciso passar pela pele, eu tenho que fazer refração pela pele, né? Quer dizer, a luz ela precisa conseguir penetrar a pele e passar por esse tecido até chegar lá embaixo. E aí, de novo, a gente vai cair nessa mesma história da potência do meu aparelho, da intensidade da luz, né? Que ele vai, ou melhor, da frequência e do comprimento de onda de luz que ele vai projetar, quer dizer, tudo isso vai fazer com que eu tenha essas características, né, de refração e de absorção, principalmente, sendo usadas ao nosso favor na escolha terapêutica que a gente deseja. Então, o ideal aqui é conhecer o que eu preciso estimular, saber direitinho qual o tipo de laser, né, em termos especialmente aí do comprimento de onda, para que eu possa maximizar a absorção naquela faixa que eu desejo e minimizar a perda em reflexão, em refração. Algumas outras coisas também são interessantes. Por exemplo, a técnica que a gente utiliza em relação ao estímulo é fundamental também. Então, por exemplo, o laser está sendo emitido pela ponta, né, da nossa probe. Quanto mais eu tiver próximo da pele, óbvio que se o laser permitir isso, né? Então, de novo, eu preciso conhecer o meu aparelho. Mas para laser acupuntura, a princípio, sim. Então, quanto mais próximo da pele eu tiver, melhor, porque eu corro menos risco de se espalhar. E segundo, quanto mais perpendicular eu tiver com o meu feixe, mais provavelmente eu vou ter absorção disso através da pele, seja por refração ou seja pela absorção propriamente dita. Quer dizer, mais vai penetrar e menos chances de refletir no fim das contas. Então, por exemplo, incidir um laser em um ângulo que não seja de 90 graus, né, a chance é muito mais disso bater na pele e acabar se dispersando do que ser absorvido propriamente dito, né? Então, algumas questões de técnica e de aparelho são importantes para essa questão. Professor, agora uma pergunta leiga. O melanoma, por exemplo, sabemos que é causado pela luz ultravioleta. A utilização de uma luz, como o laser, que é uma luz intensificada, ela pode trazer algum risco à pele e a problemas como câncer de pele? Em relação ao câncer de pele, não, pelo menos eu não conheço nenhum estudo que faça essa relação direta, né? A gente não vai ter um tipo de onda que vai gerar uma característica de ser pré-cancerígeno ou cancerígena. Em relação a isso, não. É claro que quando a gente começa a trabalhar com lasers mais da ponta do ultravioleta, a chance disso acontecer é maior, né? Mas também a aplicação clínica deles é um pouco mais reduzida em relação à laser acupuntura especificamente, né? Então, a gente fica um pouco resguardado em relação a isso. Mas, de toda forma, a gente está falando de uma radiação, a gente está falando, né, de um estímulo que vai acontecer sobre a pele íntegra. Então, o ideal é trabalhar sempre dentro daqueles conceitos de segurança, de evitar a sobreexposição, quer dizer, existem todas algumas regras, né, de segurança que a gente precisa obedecer em relação à questão da exposição do paciente a esse tipo de radiação. Não é uma radiação ionizante, então, por isso, a chance aí dos cânceres, por exemplo, é um pouco reduzida. Mas acontece, por exemplo, em uma sobreexposição, mesmo com laser de baixa intensidade, a sensação de aquecimento, né? Então, quer dizer, eu posso ter, eventualmente, não a formação de câncer, mas queimadura, né? Eu posso machucar o paciente se eu fizer uma exposição exagerada por um tempo exagerado, em especial com lasers onde a potência é um pouco mais alta, né? Então, nessa hora, de novo, conhecer o aparelho, saber direitinho todo o processo, né, de parametrização dele, é fundamental para que a gente faça uma técnica com segurança de uma maneira realmente a reduzir ou minimizar qualquer tipo de dano nesse sentido. Em relação a lesões pré-existentes, aí sim já existe algum consenso de que talvez não seja interessante fazer laser, por exemplo, sobre essa lesão. Você falou do melanoma, né? Se eu tenho lá uma mancha que tem um aspecto assim, né, um pouco estranho, diferente, normalmente não se faz o laser sobre esse local, até porque o laser é um bioestimulador, né? Quer dizer, a gente poderia ter aí alguns efeitos que não seriam muito interessantes. Apesar de que tem muita controvérsia em relação a isso na literatura. Alguns autores até sugerem o laser para controle dessas situações, mas a gente tem que lembrar também que na literatura a gente vai conhecer aquele parâmetro específico, daquele laser específico, naquela condição específica,
E aí a gente tem que saber se o nosso aparelho se encaixa dentro daquilo que foi pesquisado, né? Para que a gente tenha segurança e tranquilidade de fazer aquilo ou reproduzir aquilo de uma maneira correta, né? De um modo geral, não recomendaria, tá? Eu usaria com muita parcimônia sobre lesões que têm essa característica cancerígena, tá bom? Professor, para finalizarmos, eu queria saber um pouco sobre o uso do laser na medicina veterinária, porque me parece muito interessante você não ter tratamento com agulhas em animais que se mexem e você fazer isso com um laser, não? Eu acho que vai muito de encontro com o que a gente disse agora há pouco da criança, do paciente que tem medo. Quer dizer, a gente tem um recurso nas mãos, a gente não, os veterinários, né? Não é o meu caso, que é extremamente rico, né? É uma técnica, quando a gente fala de laser de baixa potência, quer dizer, aquele que não vai causar um aquecimento exagerado, não vai gerar nenhuma sensação desconfortável, dolorosa ou risco, né, para o paciente, desde que ele esteja protegido. No caso dos animais, vale a mesma coisa, tem que pôr óculos, tem que pôr tudo. A gente tem aí um recurso que é extremamente interessante, né? Acompanhando, por exemplo, o professor André, a gente pensa em animais grandes, né? Quando a gente fala, por exemplo, de animais, cavalos, bois, rinoceronte, né? Dizer, vida animal selvagem, por exemplo, né? A gente tem aí uma aplicabilidade que é super interessante. A gente tem algo que é seguro de ser feito, o risco de lesão, de machucar o paciente é muito baixo, pouco doloroso, né? Do ponto de vista da sensação, o paciente tolera normalmente muito bem isso. Então, quer dizer, é uma ferramenta que eu acho que só vem a somar, só vem a acrescentar, né? Além disso, o risco de algumas reações, de alguns reflexos por conta da agulhada, né? Quer dizer, de colocar a agulha, eles vão sendo minimizados ao máximo. Então, no fim das contas, eu acho que é sim um recurso que pode ser muito interessante para o dia a dia, para a clínica da veterinária. E, novamente, quer dizer, a gente soma o melhor de dois mundos, né? A gente soma o que existe de bom da teoria de medicina chinesa, de toda a prática ligada a estímulo de pontos, com os seus efeitos que são muito interessantes nos animais, com o laser que, além do estímulo do ponto, ainda traz uma série de benefícios, de redução de dor, de controle de inflamação, né, de melhora de edema. Quer dizer, a gente une aí dois universos que são muito positivos, né, no fim das contas. Professor, e para finalizar em meu nome, em nome da Cortex, de todos e todas que terão o prazer de assistir essa entrevista, eu queria te agradecer, agradecer o seu tempo. Foi uma aula para nós e aprendemos muito com toda certeza. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, eu agradeço a oportunidade de novo de estar aí com vocês. Agradecer demais o pessoal da Cortex também, né, por toda essa relação aí legal. E vamos lá, sempre que for preciso, estamos aqui à disposição.